Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um episódio do nosso Desvendando a Bíblia. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre como era dividido o Antigo Testamento nos dias de Jesus, aquilo que conhecemos como a divisão do cânon judaico do Antigo Testamento. No episódio anterior, nós tratamos sobre como é feita a divisão do Antigo Testamento na teologia ocidental. Nós vimos que o Antigo Testamento é dividido entre os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos ou sapienciais e os livros dos profetas maiores e o livro dos profetas menores. E hoje nós vamos tratar sobre essa divisão dos tempos de Jesus ou a divisão judaica. E eu quero começar lendo com você um texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 44. E disse-lhes: foi isso que lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que ao meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. No texto que acabamos de ler, nós vemos que Jesus ele faz uma divisão do Antigo Testamento em três partes. Ele fala sobre a lei de Moisés, sobre os profetas e sobre os salmos, que também é conhecido como os escritos. Essa divisão que Jesus faz é a divisão do cânon bíblico do Antigo Testamento dos dias em que Jesus estava na Terra. E essa divisão ela é conhecida pelo acrônimo Tanakh, que é a Torá, a lei, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são chamados os escritos. E como era feita essa divisão nos dias de Jesus? A Torá, como aprendemos no episódio anterior, é a lei. São os 5 livros escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Essa parte corresponde a Moisés ou a lei de Moisés. A segunda categoria que Jesus se refere é Neviim, que é os escritos dos profetas. E essa parte ela corresponde aos seguintes livros: Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, que nessa parte ou nessa época eram compostos por apenas um livro, 1º e 2º Reis, que também era composto por apenas um livro, Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro dos 12 profetas, que no episódio anterior nós nos referimos a eles como os livros dos profetas menores. Esse é Neviim, os escritos dos profetas. E a terceira parte era conhecida como Ketuvim, que são os escritos 1º e 2º Crônicas, que na época eram apenas um livro, o livro de Esdras, Neemias, Esther, os livros sapienciais que vimos no episódio passado, que são compostos por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, Lamentações de Jeremias e o livro do profeta Daniel. Essa era a divisão que nós tínhamos no cânon bíblico judaico e da Bíblia que Jesus lia quando estava aqui. A Torá, Neviim e Ketuvim, a lei de Moisés, os profetas e os escritos. E algo interessante é que Jesus diz que tanto a lei quanto os profetas e os escritos testemunhavam a respeito dele. Jesus ele é o tema central de toda a Bíblia. E isso começa desde Gênesis, indo até o livro do profeta Malaquias, o primeiro e último livro do Antigo Testamento. Queridos, a lei, o Velho Testamento inteiro, ele apontava para Cristo, para o Messias, o Filho de Deus. E é maravilhoso ver que os antigos escritos, eles já descreviam toda a obra que Jesus iria fazer. Isso é interessante porque no mesmo capítulo que lemos no início de Lucas 24, naquele episódio em que Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús, que eles vão questionando a respeito da morte do Messias, a Bíblia diz que Jesus ele começa a expor para eles, desde Moisés até os profetas. Aqui nós vemos a antiga divisão sendo citada. Jesus ele explicava para os discípulos toda a obra ou a vida que ele deveria viver, a sua obra redentora, a sua morte e a sua ressurreição. E eu quero, através desse episódio, incentivá-lo a ler e estudar o Antigo Testamento, porque desde Gênesis a Malaquias, Jesus ele já era apontado, ele já era anunciado e ele já era revelado como o Messias, o Filho de Deus, que seria enviado para a salvação do mundo. Esse foi o tema do nosso episódio de hoje, de Desvendando a Bíblia, e nos encontramos no próximo episódio. Graça e paz!